porque o assunto é muito, como disse o Sakamoto, ele é muito grave. E aí, como tudo que a gente diz poderá e será usado contra a gente no tribunal, eu vou ser o mais meticulosa possível. Quando este caso, quando essas conversas acontecem, quando em meados deste ano ainda havia uma tentativa em andamento do BRB de comprar o Banco Master. Hoje já se sabe, por conta do avanço das investigações, que para o Ministério Público Federal, o BRB faz essa tentativa de comprar o Master para escamotear o fato, ou seja, esconder o fato de que no ano passado, em 2024, já tinha injetado bilhões, plural, bilhões de recursos de suas carteiras, de seus clientes. O BRB tem a conta do funcionalismo público de Brasília, num banco, o Master, que o BRB já sabia ser insolvente, ou seja, um banco que estava mal das pernas. Então, em meados deste ano, esses contatos teriam acontecido, segundo a jornalista Malu Gaspar, 3 por telefone e 1 pessoalmente, que o ministro pede para que o Galípolo vá ao seu encontro de novo, segundo a apuração da jornalista Malu Gaspar. Neste momento, o caso não estava no Supremo Tribunal Federal, e nem se sabia que havia uma investigação criminal sobre o Master. O que se sabia era que o Banco Central analisava a operação de compra do BRB pelo Master. Então, não havia caso no Supremo, não se sabia nem que havia uma investigação criminal. O que se sabia é que havia uma análise técnico-administrativa do Banco Central sobre a viabilidade desse negócio. Isso muda, Daniela, o fato de que o ministro errou. Não existe outra palavra, né, para dizer não muda. Por quê? Não cabe a um integrante da mais alta corte do Brasil, em especial, e isso é preciso admitir, o ministro Alexandre de Moraes, todo ministro do Supremo carrega uma capa muito pesada, uma toga muito pesada. Mas a toga do ministro Alexandre de Moraes pesa mais, por conta da gravidade dos casos que estão sob sua análise há anos. E por conta da lupa que esses casos atraíram para ele, tornando-o quase que homem em instituição, a própria Suprema Corte. Então, não cabe a nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal fazer gestões, ou seja, conversar com o presidente do Banco Central para entender em que pé está a negociação de alguém que ele gostava muito. A reportagem da Malu Gaspar diz que Galípolo, então, informa que havia, na área técnica, a suspeita de uma fraude que superava 12 bilhões de reais em 2025 no banco, entre o BRB e o Master. E que aí o ministro diz, bom, se a fraude ficar comprovada, não tem como aprovar mesmo. Acerta Galípolo em avisar que havia uma fraude? Também não. Então, assim, é um exemplo muito cristalino de quanto as relações pessoais estão valendo para grandes empresários, para grandes banqueiros, porque é isso, né? Chega-se numa ponta onde a gente não imaginava que o Master pudesse chegar, não dessa forma. Não dessa forma. O banco tinha, sim, o contrato com a esposa de Alexandre de Moraes, não para que ela o defendesse no Supremo, porque o caso ainda não estava no Supremo. E veja só, né, Fabiola, devolvendo a bola para você como uma coisa enroscada. Quando o ministro Dias Toffoli puxa o caso e fala, peraí que eu vou olhar o que tem nesse caso aqui do Banco Master, todo mundo chiou. Agora a gente está entendendo o tamanho do pepino que tem aí na mão dele. E que, por, obviamente, haver citação a pessoas ligadas a políticos, pessoas ligadas a integrantes do judiciário com foro de prerrogativa de função, não tinha como esse caso correr na primeira instância, sob risco de depois haver uma série de nulidades que, ao fim e ao cabo, era beneficiar Daniel Vorcaro e o grupo que o auxiliou a chegar até onde ele chegou. Rasgar dinheiro, literalmente, Brasil afora, voando com pessoas ilustres, para, no fim das contas, se provar ali dono de um banco quebrado.